pelo menos 50% da população brasileira vive com menos de um salário mínimo. Salário mínimo de R$900, poder de compra de R$900, pense em aluguel, transporte, alimentação. R$900 é irrisório para uma pessoa, imagina para uma família. Então, essas pessoas dependem brutalmente do SUS. Bom dia, eu vim falar com você sobre o SUS. Eu sou professor aposentado da Universidade Federal, me aposentei em 2011 e entrei em 77. E quase todo o tempo que eu trabalhei na Universidade Federal, eu trabalhei em defesa do SUS, entre outras coisas, mas seguramente essa foi a principal bandeira. Eu trabalhava no Departamento de Saúde Pública, e o Departamento de Saúde Pública tem tudo a ver com o Sistema Único de Saúde. Então, estou querendo conversar com você sobre a importância do SUS, a importância de lutar para defender, porque a mídia oficial normalmente não abre espaço para a defesa do SUS, pelo contrário, é para falar mal. Então, ano passado, eu fui no congresso da Associação Latino-Americana de Medicina Social, em La Paz, na Bolívia, e saí de lá em outubro. Eu saí um pouco antes de terminar, por causa das eleições brasileiras, que eu estava querendo participar. E no congresso da Lames eu avisei que eu estava saindo porque era importante garantir que o próximo presidente defendesse o SUS. E quando eu terminei de falar isso, levanta uma pessoa do México, ergue o punho e diz assim: o SUS é patrimônio da América Latina. E aí levantam as 500 pessoas e todos: o SUS é patrimônio da América Latina. Foi de chorar, porque a gente não vê isso no Brasil. O SUS é completamente desvalorizado, a gente não entende a importância disso, e é isso que eu vou falar, então. A importância desse SUS. Como eu entendo que a universidade, pública especialmente, deve estar a serviço da população, essa foi sempre uma tônica do nosso trabalho, a ideia de trabalhar com isso, como a universidade, com esse compromisso, nos remete a pensar que população a gente tem. Nós temos uma população hoje de pelo menos 50% da população brasileira vive com menos de um salário mínimo. Salário mínimo de R$900, poder de compra de R$900, pense em aluguel, transporte, alimentação, luz, água, celular. R$900 é irrisório para uma pessoa, imagina para uma família. Então, essas pessoas dependem brutalmente do SUS. E o SUS foi criado oficialmente em 88, com a Constituição brasileira depois do golpe militar. Então, é importante colocar um pouquinho como é que essas coisas se criaram. Eu entro nessa luta em defesa do SUS na década de 70 enquanto estudante de medicina. Eu não tinha clareza que estava lutando por isso, mas as minhas lutas enquanto estudante já eram nessa direção. Depois é que eu fui clarear as coisas. Mas na década de 70, começo da década de 70, nós tínhamos um modelo implantado pela ditadura militar que sustentava o que a gente chama de complexo médico-industrial. A intencionalidade era formar gente para trabalhar a serviço do complexo médico-industrial. O que é o complexo médico-industrial? São os produtores de medicamento, os vendedores de equipamento, ou os produtores de equipamento, os planos privados de saúde e o hospital. O hospital por quê? Porque normalmente o hospital trata o paciente como objeto que consome medicamentos e equipamentos sem reação, sem organização social. Então o hospital é um belo lugar para exemplificar como o complexo médico-industrial trabalha. Então esse complexo médico-industrial, ele se expande muito durante a ditadura militar. Então a gente chama o modelo militar na área da saúde como modelo privatista ditatorial. Ou seja, atropelava quem se opunha ao movimento de privatização do setor saúde. O sistema de saúde não era bem organizado antes do golpe militar, havia uma tentativa de organizar em 63, teve uma Conferência Nacional de Saúde, a terceira conferência, que tentou organizar o sistema de saúde, mas ela não foi implantada porque no começo de 64 veio o golpe, absolutamente sustentado pela lógica norte-americana, e os Estados Unidos implantam o seu modelito de saúde no Brasil. Não é um sistema de saúde, é um modelo de saúde. É um modelo de saúde que sustenta o complexo médico-industrial. Então,
Década de 70, eu, estudante, começo a me dar conta disso. Eu vou ao encontro científico do estudante de medicina, em Manaus, e nesse encontro, em 73, as pessoas começam a dizer como é que era o sistema antes do golpe militar e como o golpe militar estava pegando dinheiro público para sustentar o setor privado, financiando construção de hospitais privados, importando equipamentos que a gente nem sabia como usar, destruindo a questão da fabricação de medicamentos nacionais, importando todo e qualquer medicamento do exterior. Em 75, nós tínhamos o maior número de nomes comerciais de medicamentos do mundo, maior inclusive que dos Estados Unidos. A gente tinha algo como 30 mil nomes de medicamentos. Os Estados Unidos tinha 6 mil nessa época. Então foi a folia do complexo médico industrial. Aí os movimentos começam a se organizar, movimentos, a Igreja Católica, com a Pastoral de Saúde, começa a reivindicar um retorno ao uso de fitoterapia, de chás. Os antigos IAPs, que tinham se fundido no INAMPS, começam a dizer, antes a gente recebia a verba para administrar os hospitais, e agora não recebe mais. Nós precisamos que os hospitais sejam dirigidos pelo público, porque o interesse é público. O Ministério da Saúde, os funcionários do Ministério da Saúde, que tinham 8% do orçamento para fazer saúde antes do golpe militar, passam a ter, em 73, 0,8%. Ou seja, não se previne mais doença. A lógica naquela época era, deixa adoecer para que caia na mão do complexo médico industrial. Aí o complexo médico industrial se monta com especialidade para especialidade. Então, se tem uma dor no peito, a pessoa é encaminhada para o cardiologista, que começa pedindo de cara um eletro sem nem conversar com a pessoa. Do eletro vai para do cardiologista vai para pneumo, do pneumo encaminha para gastro, do gastro para o neuro, até que chega no psicólogo, no psiquiatra, e o psiquiatra diz, olha, teu problema é emocional, não precisa de exame nenhum, vamos te dar uma batelada de medicamento, tu diz que já está tomando da cardio, da pneumo, etc. e tal, ele diz, não, continue com esses e tome mais esses. E a gente vira um laboratório ambulante. E essa medicina especialista, ela é muito cara e inviável para qualquer organização do sistema de saúde. Esse é um modelo norte-americano, que não é um sistema de saúde, é um modelo de encaminhamentos, e a forma de organização teria que se dar a partir de uma chamada atenção primária de saúde. Todos os países que organizaram o seu sistema de saúde estruturaram primeiro uma atenção primária de saúde. No Brasil é chamada de atenção básica, que é o que deveríamos ter com muito bom funcionamento nas unidades básicas de saúde. Então, em 73, quando eu fui para esse encontro de estudantes de medicina, eu voltei de lá para a minha faculdade e disse, olha, a gente tem que trabalhar numa lógica de atender a população próximo da população, e começamos a trabalhar num bairro popular da cidade onde eu fazia Faculdade de Medicina de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então começamos a trabalhar com o bairro, começamos a colaborar com a organização da população, descobrimos que era importante que tivesse água encanada, não tinha, e começamos a trabalhar com as variáveis que cercam a determinação da doença, ou a causalidade das doenças. A determinação vai ser sempre social. Eu retomo esse assunto da determinação daqui a pouco. Então, começamos a trabalhar com as variáveis. E começamos a melhorar a saúde da população, que começou a ter menos verminose, começou a ter menos diarreia. E foi uma coisa, eu digo, que legal, eu quero fazer especialidade disso. Aí em 75, na verdade, começa a se organizar em Porto Alegre, na unidade sanitária do Murialdo, um estágio em medicina comunitária. Eu opto por meu final do curso de medicina, fazer o estágio em medicina comunitária nessa unidade. Nessa época, o diretor da unidade estava pensando em montar uma residência, especialização, do curso de medicina. E a especialização seria em medicina comunitária, não tinha nenhum modelo brasileiro. Então, ele me convidou para ajudar a elaborar a proposta de medicina comunitária em 76, e eu acabei entrando nessa residência. Morei 2 anos na favela do Morro da Cruz, lá em Porto Alegre, onde eu aprendi um monte, eu devo muito àquela população que me ensinou muito como trabalhar, e terminei a minha residência e vim para Florianópolis. Eu vim para Florianópolis em final de 77,
E, em começo de 78, faço concurso para o Departamento de Saúde Pública e começo a defender a lógica da medicina comunitária, integrada a uma lógica de saúde coletiva. Nessa época, já havia um outro movimento, além do Ministério da Saúde, do Ministério da Previdência, tinha um movimento dos intelectuais da área da saúde, chamado SEBS, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Até hoje existe, é uma fonte de ideias para nós desde essa época. E eu fui presidente do SEBS de Porto Alegre, depois vim para cá, fui presidente do SEBS de Florianópolis, e o SEBS era, então, os intelectuais orgânicos da área da saúde, trabalhando com o movimento popular, aliados ao pessoal do Ministério da Saúde, do Ministério da Previdência, que queriam um sistema de saúde. E nós começamos aí a nos dar conta que a gente era um movimento de múltiplas pernas. Tinham algumas corporações profissionais que se alinharam a esse movimento. Na época, a medicina era progressista, e nós tínhamos uma grande ala da medicina preocupada com a saúde do povo como um todo. A psicologia e a farmácia eram os cursos que mais se interessavam em combater o chamado complexo médico-industrial e a ditadura militar. Então nós entramos no movimento pela democratização, um movimento esse dos vários setores, começamos a tentar organizar as coisas nos municípios, então tem uma base municipalista. Então, são várias pernas que vão se articulando, sindicatos, estudantes. Os estudantes começam a fazer os congressos cada vez mais apontando para um sistema de saúde. E em 76, 77, 78, o final dos anos 70, a gente se dá conta que tem um movimento de múltiplas facetas que a gente intitula de movimento pela reforma sanitária. É esse movimento que é o protagonista, é o criador do Sistema Único de Saúde. Era um sonho, a gente aprende nessa época que planejar é sonhar, é olhar adiante. Se a gente não olha adiante, se a gente não tem utopia, a gente é levado para onde quem tem a hegemonia manda. Então a gente resolveu se organizar enquanto movimento sanitário nacional. E aí a gente se une em nome da construção de um Sistema Único de Saúde, em que o povo mandasse e que fosse organizado a partir da atenção primária e que tivesse equidade, universalidade e integralidade. Essas eram as bandeiras de contra a ditadura militar e contra o complexo médico-industrial. Essa luta se estabelece no final da década de 70 e a gente vai ter algumas vitórias parciais nos anos 80, e só, na verdade, em 86 é que a gente consegue, já no fim da ditadura, organizar uma Conferência Nacional de Saúde de caráter popular, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e a 8ª Conferência cria um conceito de saúde que diz: a saúde tem como condicionantes falta de renda, falta de saneamento, falta de habitação, falta de acesso à educação, falta de serviços de saúde. 11 variáveis ela lista, inclusive acesso e posse da terra, e depois das variáveis ela bota uma vírgula, mas depende, em última análise, da organização social da produção. Ou seja, saúde é entendido como determinada pela organização social da produção. No caso, capitalismo, hoje neoliberalismo, aliás, ultraneoliberalismo. Isso significa que a luta que a gente travou nessa época precisa continuar sendo mantida. O SUS que a gente tentamos construir, consegue muitas vitórias, mas muitas vitórias, desde 86, dessa conferência, até que a gente consegue botar na Constituição em 88, e a partir de 88 a gente começa a tentar organizar o sistema. Tivemos muitas dificuldades, o complexo médico-industrial tinha se instalado e enraizado nas universidades, a nossa universidade não era diferente disso. Foi uma luta permanente do nosso departamento com o setor médico especializado, que entendia que só as especialidades deles, do pedaço, eram importantes. A especialidade que tratava do geral era desvalorizada. Então a gente começou a integrar a saúde coletiva com a boa prática médica, a boa clínica. Uma boa clínica que seja medicina baseada em evidências, medicina centrada na pessoa, e começamos a integrar um trabalho interprofissional, entre profissões, para a gente começar a dirigir isso. Na UFSC, a gente organizou trabalhos de extensão, que foram fundamentais. Nós montamos um posto de saúde na costeira do Pirajubaé.
depois na Serrinha, depois no Córrego Grande, e os nossos alunos começaram a trabalhar enquanto alunos voluntários num projeto de extensão de atender na atenção básica. Na década de 70 e na década de 80, continuamos com isso. Então a gente teve um trabalho bastante bom em Florianópolis, sem dúvida nenhuma. Nós temos hoje uma rede em Florianópolis. Não temos mais tanto hoje porque ela está sendo, de alguma forma, sucateada. Mas nós tivemos uma organização das unidades básicas de saúde em Florianópolis que tornou Florianópolis um modelo. O SUS, da atenção primária de Florianópolis, é de um grau de excelência muito grande. Hoje, a gente organizou o Programa de Saúde da Família, que virou Estratégia de Saúde da Família, que nós tivemos que chamar o Programa Mais Médicos para conseguir completar essas unidades básicas de saúde. Chegamos a 40 mil equipes de saúde da família. 40 mil dá uma cobertura de 65% da população, com atendimento de qualidade, com médicos especializados em medicina de família. E, a partir daí, dessa organização, a gente encaminha para o profissional específico que for necessário, e não faz mais aquele au. Então, a organização do sistema se deu desse jeito. Nós temos uma rede hospitalar bastante interessante, nós temos uma rede de atenção secundária que podia muito ser melhorada. Para isso ela precisa de recursos, e aí vem a luta. O que aconteceu? Nós sempre tivemos muita carência de recursos no Sistema Único de Saúde. Ele cobre a maioria da população e hoje, com a crise, muita gente que tem plano de saúde está migrando de volta para o SUS. E o SUS, por contrapartida, tem cortes de recurso. Cortes de lógica, a lógica de atenção básica. Os atuais governos, os últimos governos, têm destruído o orçamento do SUS, congelaram por 20 anos, e a gente tem um serviço do SUS, eu tenho que olhar um pouco os dados, mas para vocês terem uma ideia, o SUS faz 116 procedimentos, 116 por segundo no Brasil. Isso dá 2 bilhões de procedimentos. O SUS tem, na sua rede, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, multiprofissional, que faz visitas domiciliares, que trabalha equipando melhor as equipes de saúde da família e resolvendo clinicamente alguns problemas. O SUS tem as UPAs, o SUS tem ambulâncias. Os procedimentos de alto custo, 100% dos tratamentos oncológicos são SUS. Quase 100% dos transplantes renais e das hemodiálises são SUS. O serviço caro é do SUS, o serviço da unidade básica é do SUS, e para isso nós temos R$110 por mês, que é o que se recebe per capita no Brasil. R$110 por mês é mais ou menos 1/5 do que o plano privado mais barato oferece para a população para atendimento, só. E o SUS, além do atendimento, tem medicamento, acompanhamento, internação hospitalar, UPAs, NASFs, visitadores domiciliares. É impressionante a diferença de trabalho que tem o SUS do setor privado. O setor privado tem propaganda, tem uma fábula de recursos e se diz eficiente. Atualmente, uma consulta no setor privado especializada demora, às vezes, muito mais que uma consulta especializada no SUS. Então, nós estamos hoje com um sistema de saúde que é uma preciosidade, que a Associação Latino-Americana de Medicina Social sabe que é um patrimônio do mundo, e nós, enquanto brasileiros, não valorizamos esse sistema único de saúde. Por outro lado, o Gramsci, que é um pensador que eu trabalho, ele diz assim: quando tudo parece perdido, é necessário voltar para o começo. Então, nós temos que voltar para o começo e começar de novo com extensão nas universidades, começar de novo com trabalho popular, colaborar com a organização da população nos conselhos locais de saúde, discutindo com eles a determinação social, para discutir que sociedade queremos e a gente reconstruir o SUS que está sendo destruído pelo atual governo. Eu teria muito mais coisa para falar, mas eu acho que, em síntese, isso é o que a gente tem que fazer hoje, lutar para manter esse patrimônio mundial que é o Sistema Único de Saúde, e que tem muito mais trabalhos feitos do que a mídia sequer imagina. Obrigado.